Olá, eu sou Flávia Freire, bem-vindos ao Conexão Fé Comércio RN. E eu sou Virgínia França. Vamos tratar de turismo sustentável e a integração entre a comunidade e a economia local. Conosco hoje, neste episódio, Marcelo Milito, ele que é gerente de projetos especiais do SENAC. Milito, muito obrigado por participar do nosso Conexão Fé Comércio. E eu já pergunto para você, o que é esse conceito de turismo sustentável, né? Assim, o que é que a gente pode, quem está assistindo a gente, pode entender o que é um turismo sustentável? Essa palavra que está tão em voga, né? E às vezes é banalizada, mas a gente explicar de fato de que forma se coloca aí no meio do turismo. Obrigado, uma honra estar aqui hoje. Obrigado, Virgínia, Flávia. E ainda mais para falar desse tema, que é um tema tão importante, tão caro para todos nós, e que a gente já vem discutindo isso há uns 40 anos. Acho que desde quando as primeiras escolas de esqui dos Alpes suíços começaram a surgir e que a gente percebeu, a humanidade começou a perceber que o turismo, por mais que ele possa ser uma atividade que traz inúmeros benefícios, tem impactos também que devem ser considerados, né? Em 1920, mais ou menos, a ONU entendeu que o turismo era o símbolo da paz mundial e que os povos, através do turismo, iriam se reconhecer e que talvez a paz mundial a gente fosse encontrar a partir do turismo. Mas o turismo de massa, como eu disse, mais ou menos nesse período, e Natal mais ou menos também, começa lá o Hotel Reis Magos, né? Esse turismo ele começa a crescer muito, virou uma necessidade social. Se você pergunta para alguém, ganhou 2 milhões, o que você vai fazer? 99% das pessoas vão falar que vão pegar o dinheirinho e vão viajar. Vai ou não vai viajar, Virgínia? Certeza. Então, também. Investimento, né? Investimento. Lógico, eu preciso, né? A gente hoje precisa viajar. Então, você vai ter um volume de pessoas se deslocando para fora do seu entorno habitual gigantesco, o que pode ser maravilhoso. Realmente, você pode conhecer outras culturas, outras civilizações, outros povos, mas não podemos esquecer que existem impactos. Né? De diversos tipos. De diversos tipos, econômico, social, ambiental, natural, né, como se fala. Então, começou a se perceber desde ali então que o turismo ele pode não ser sustentável também, ou seja, ele pode ser que ele traga impactos que a gente não consiga remediar. Então, desde então, a gente discute muito, mas eu acho que a gente já está há muitas décadas discutindo. E poucas vezes a gente conseguiu avançar, como acho que a humanidade tem avançado nos últimos anos, e principalmente em um turismo dito como sustentável, uma outra palavra, responsável, uma outra palavrinha que está muito vinculada ao turismo, regenerativo, ou seja, um turismo que, além de não causar tantos impactos, ele vai trazer uma regeneração da cultura, né? Ele traz um benefício. Né? Então, assim... E eu acho que a gente passou muito tempo discutindo, acho que é uma reflexão muito importante, mas agora, principalmente com a agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a humanidade entendeu que a gente precisa ter metas claras. E isso vai muito além do turismo, né? E vai trabalhando junto, porque uma ação vai se juntando a outras e trazendo benefício para a sociedade, para o mundo de uma forma geral. Exatamente. O turismo é muito transversal. Se você perguntar para mim, eu vou falar que é a maior atividade econômica do mundo. E como eu falei, se qualquer um aqui falar que ganhou milhares, vai investir em viagem, virou uma necessidade social. Sim. Então, na modernidade, o turismo virou dinâmica social prioritária. E quanto mais a gente tem home office ou inteligência artificial que deixa a gente fazer isso cada vez mais, né, então isso é uma grande tendência da humanidade. E que pode ser muito interessante e benéfica, mas a gente precisa tomar alguns cuidados técnicos e realmente botar a mão na massa. A gente já refletiu o quanto é importante, mas agora a gente está indo para um passo além. Vamos usar a tecnologia, vamos usar os dados, vamos usar as certificações para que a gente faça isso de maneira muito consistente, de verdade. Responsável, né? E responsável. E, Milito, como é que o turismo sustentável, essa pauta, chegou no Sistema Fé Comércio? Foi por meio do SENAC? Foi pelo meio Barreira Roxa? Como é que foi? Então nessa luta, né, por um turismo melhor, né, um turismo mais benéfico, obviamente que a federação não ia ficar de fora. Eu atribuo, desde a minha experiência, né, que eu comecei em 2012 como professor aqui da casa, eu sempre acabei, de alguma maneira, ministrando essa disciplina, mas ainda era muito, vamos dizer assim, parte dos nossos cursos, parte da formação do SENAC já né?
Mas eu acredito que a virada de chave começou em 2009, quando o presidente Marcelo Queiroz começou as tratativas com a Alemanha, e aí em 2015, quando assina o Projeto Verena, é um projeto em que a Federação da Alemanha de Trier, ela faz um pacto de sustentabilidade com a Federação do Comércio do Rio Grande do Norte e a Federação da Indústria. Para o RN veio em base do turismo sustentável e para o Senai veio para o energia renovável. Então, o presidente conseguiu trazer essa grande parceria porque já é uma visão global. Então, as principais nações do mundo já estavam discutindo fortemente que esse deveria ser um passo. E a Alemanha tem uma expertise no turismo, né, na hospitalidade como um todo. Com certeza. Na verdade, a Alemanha tem muita experiência no tema de sustentabilidade. Voltamos para o conceito de sustentabilidade. Sustentabilidade de tantos conceitos, mas talvez um dos mais simples e objetivos é responsabilidade com as gerações futuras. E a história que a Alemanha tem de altos e baixos das gerações, guerras e conflitos, então isso acabou colocando eles em uma vanguarda, eu vou chamar na sustentabilidade. Não tem muito para onde ir também, né? Não tem, né? Não tem, e mais do que isso, a gente é um país muito abundante de recursos. Então, muitas vezes, do Brasil, a gente não tem tanto essa visão, né, de escassez de recursos, e, com certeza, alguns países, como a Alemanha, já têm esse trabalho, né? E só para fazer uma analogia, como a Alemanha trabalha bem com essa questão de sustentabilidade, a gente pegou muito deles, especificamente o turismo sustentável, tivemos diversos professores, diversas missões para lá, para a gente aprender como é que faz, mas em várias áreas, como de energia, eles agora retiraram completamente a energia nuclear, porque eles pensaram na sustentabilidade dos recursos naturais. Economicamente, a energia nuclear é maravilhosa, mas socialmente e ambientalmente pode trazer prejuízo. Então, assim, é um país que, em diversos aspectos da sustentabilidade, vem protagonizando. E a gente ter aprendido com eles e ter trabalhado com eles essas metodologias foi sensacional. Antes você estava falando aí, se você tem um dinheiro, tem um recurso a mais, vai pensar em quê? Vai pensar em viajar, vai pensar em investir isso aí. Mas se pensa também, quando a gente fala de sustentabilidade, né, de escolher um destino que seja sustentável, né, de escolher um destino que se preocupe, e aí a gente está falando não apenas de sustentabilidade com relação aos impactos que eles fazem diretamente, mas de uma forma geral. E aí, eu estou com essa grana para sair, para viajar, quero escolher um destino sustentável. Como é que eu posso ter certeza de para onde eu vou? Excelente. Trata-se de um destino sustentável. Isso é um ponto muito importante, né? E que, na verdade, é a grande virada. Porque enquanto a gente falava que as empresas precisam, porque é importante, porque tem que respeitar o planeta, isso às vezes era um discurso que, na prática, que é o que nós estamos falando, a discussão e a reflexão é muito antiga, mas na prática, como isso se vira, e dentro de um mundo de mercados, ela se vira quando o consumidor opta e busca opções devidamente certificadas de sustentabilidade. Tenho a certeza. Com certeza, porque o greenwashing está aí, né? Ou seja, de muita gente que se pinta como verde para ganhar o consumidor. Mas o consumidor que realmente faz questão de consumir, ele vai atrás. Então, por exemplo, dentro desse trabalho que a gente fez com o governo alemão, o primeiro ponto foi esse, vamos trabalhar com destinos sustentáveis, que querem ser sustentáveis, mas vamos pegar uma referência global. Vamos pegar uma certificação internacional. Né? Começou com o sarrafo lá em cima. E aí a gente já começa com o sarrafo lá em cima, mas essas certificações elas têm muitos níveis e muitos critérios para garantir que todo mundo tem uma chance, mesmo que entre como bronze. E ou entra como e prata, vai galgando ali vai até... galgando, e tem muitos níveis. Então, a ideia é trazer todo mundo para essa mesma pasta. As ações, elas são locais, mas o planeta é um só, então ele também tem que ser global. Então, é por isso que vem o Glocal. São ações globais agindo localmente. E aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem destinos sustentáveis. Conta aí se a gente tá bem na fita. Está fazendo dever de casa também. Eu vou dizer assim, nós aqui do Rio Grande do Norte temos um trabalho de excelência. Então, no esteio desse trabalho, junto com as federações mundo afora, por assim dizer, né, nós trouxemos algumas referências e nós conseguimos implementar em algumas destinações aqui essa certificação. Né, desde reconhecimentos mais simples,
como certificações mais avançadas. Nós primeiros vimos as grandes certificadoras no mundo, escolhemos a Green Destinations, estava mais alinhada, reconhecida pelo Conselho Internacional de Turismo Sustentável, e a gente viu que eles tinham várias linhas. Tinha linha para empresário, tinha linha para destino turístico, tinha uma tem uma que é o Top 100, que é uma premiação de cases, tem uma que é a certificação, que ela vai de bronze até platino. Então, a gente se identificou e a gente conseguiu fazer com que alguns destinos nossos se submetessem a isso, né? E foi o caso de Tibau do Sul e São Miguel do Gostoso, os dois primeiros, né? Hoje, esses dois destinos eles já conseguiram, inclusive, renovar essa certificação, né? Ambos ficaram prata, né? Também conseguimos trabalhar com outros destinos pelo Brasil. Nós apoiamos, por exemplo, a nova certificação de Fernando Noronha, né? Só que o que acontece? Você fala para mim, então Tibau do Sul é sustentável. Ela está no caminho da sustentabilidade. Ela está desenvolvendo o turismo responsável. Ela deu o primeiro passo. O que é muito importante, né? E o que eu acho bacana também falar, e se estiver errado, você me corrige, Milito. Quando a gente compra um destino que é sustentável, que está no caminho da sustentabilidade, a gente também está contribuindo para o meio ambiente, para que diminua os impactos socioeconômicos, né? Está se trabalhando para melhorar aquilo ali, para receber para as nossas futuras gerações. Com certeza. Por isso que esse conceito eu gosto tanto de sustentabilidade como respeito às gerações futuras. E é esse o conceito, né? Entender que o que a gente está fazendo aqui, na verdade, é parte de um todo. Nós fazemos parte de um todo. E nós temos os nossos direitos, mas temos as nossas obrigações como cidadãos desse planeta, né, de contribuir também com a nossa parte. E aí, mas, Milito, a conversa é muito bonita, mas objetivamente é o seguinte: você vai entrar no seu celular, no Booking, e você vai escolher o seu hotel, e aí você vai ver um que vai ter 3 folhinhas verdes, de preferência que seja o nosso Barreira Roxa, que foi o primeiro a tirar a certificação, e você vai falar, opa, esse hotel ele tem um compromisso com a sustentabilidade, eu vou me inscrever nele. Né? Então, é isso, é você ter fácil. Então, a gente também, quem tem a Green Destination, tem o Good Travel Seal, né, que é uma agência internacional de turismo sustentável. O Barreira Roxa também tem. Que o Barreira Roxa foi o primeiro, porque o fantástico que a gente primeiro testou tudo dentro de casa. Sim. A gente testou tudo dentro de casa. Até para dar orientação, né, Milito? Até para dar orientação. E o trabalho foi um trabalho realmente exemplo. Hoje, o Rio Grande do Norte junto com Santa Catarina, que também é um estado que partilha dessa metodologia com a Alemanha, do turismo, né? que é também dentro da rede Del Turismo, né? Aqui nós estamos trabalhando com essa linha específica que é o Destinos, mas é todo dentro da mesma metodologia. São os 2 estados hoje que mais têm premiação, que mais têm certificação. O Brasil, há 6 anos atrás, antes da gente implementar, ele, dentro da Green Destination, do Conselho Internacional de Turismo Sustentável, ninguém nem sabia. Teve Noronha uma vez que tentou uma premiação simples, em 2018. Hoje, passados 6 anos, o Brasil ele disputa junto com o Japão como um dos países que mais tem cases dentro do Top 100, dentro da Green Destinations. E o Brasil, esse ano, foi o primeiro país fora da Europa a ter uma sede da Green Destinations. E todos os prêmios vieram dessa parceria com a Alemanha, da rede Del Turismo. E, além disso, Natal, esse ano, recebeu o Fórum da Green Destination, né? Qual a importância da gente ter recebido? Foram milhares de pessoas, gente de fora, como é que foi? No esteio dessas premiações, no esteio desse reconhecimento, né? Nós, inclusive, com a comitiva, fomos muitas vezes para a IT Berlim, que é a maior feira de turismo do mundo. É lá que a Green Destination premia. Então, assim, a gente tem ficado presente, a gente tem trazido resultados muito interessantes, né, concretos de turismo sustentável na prática. Então, aí, eles falaram, olha, a gente quer fazer um evento no Brasil, a gente quer fazer um evento da América Latina, e convidaram o Barreira Roxa, há 1 ano atrás, em Berlim, convidaram o presidente se ele topava fazer o evento, e ele topou, né, e a gente fez o evento, e o mundo todo se voltou para Natal para ver esse grande evento, que foi o Green Destinations América Latina, Brasil, Natal, e vieram pessoas de mais de 10 países do mundo, todos mostrando seus cases. Inclusive, foi um trabalho que foi muito divulgado internacionalmente e foi dentro do Barreira Roxa, foi dentro do Rio Grande do Norte. Por quê?
porque nós somos a referência, nós estamos como a referência. Então fazia todo sentido que esse grande evento viesse para cá. Foi um grande orgulho e um grande marco para a história de Natal e do Rio Grande do Norte, esse evento aqui. Muito prestigiado o evento, e o mais bacana de tudo, quando a gente acompanha de perto, né, eu pude estar lá, você vê que assim, o evento é cuidado nos mínimos detalhes, né, assim, quantidade de papel, quantidade, não entra plástico, né, existe um cuidado com relação à alimentação que vai ser servida, e isso tudo aconteceu no Barreira Roxa, e foi de uma forma fácil e até natural, exatamente pelas práticas que Já o são que o adotadas, hotel, né? exatamente, que o certeza. hotel já adota, né, então assim, foi algo bonito de se ver, né? Assim, porque as pessoas simplesmente reconheciam aquelas iniciativas que estavam sendo aplicadas ali. E também o mais importante, Milito, desculpa, é porque são práticas possíveis de fazer, não é nada muito elaborado, né? Por exemplo, o crachá de semente que teve lá no evento, Sim. né? Então, seja, esse crachá de evento, quantas vezes a gente pega esse crachá, não sabe nem o que fazer com ele? Simplesmente Você pega, joga fora. né, amassava, colocava água e era uma sementinha de manjericão. Então, assim, esses pequenos detalhes fizeram uma beleza fantástica no evento, inclusive pegando a temática do São João, né? Ou seja, que é uma questão sociocultural também. trazendo para a cultura Com nordestina, certeza. né? É econômica, porque veio muita gente, muito investidor, muito empresário O interessadíssimo. turismo de evento é um turismo que o turista gasta mais, então deixa bastante dinheiro aqui, É né, na verdade. cidade. É verdade. E detalhe, né? Ele vem para o evento a trabalho, né? E depois ele volta com a família, porque ele vai querer conhecer mais coisas aqui também. Então é um cadeia investimento continua. também, a cadeia continua. Inclusive, vieram grandes operadores e agentes de turismo sustentável internacionais para o evento e que estão começando a vender depois do evento. Então, assim, de fato, para mim foi um marco. Acho que de todos os lados ele mostra o que a gente busca, né? E quando a gente mostra os nossos resultados, eu sinceramente ainda tenho a impressão que nós somos a grande referência de turismo sustentável no Brasil, no mínimo no Brasil, quem sabe da América Latina ou mais, não só pela nossa infraestrutura, mas desde a estrutura física do nosso Barreira Roxa, aqui das nossas sedes, até o que nós promovemos de capacitação, o que nós promovemos de qualificação dos municípios, até a orientação para os municípios tirarem a Green Destinations, né? E, por fim, a gente não pode esquecer que nós temos a parte também de tecnologia. Sim. Então, os bancos de dados de turismo sustentável da Green Destination no Brasil hoje estão com a Federação do Comércio, estão com o Sistema de Inteligência Turística do Rio Grande do Norte, né? Então, hoje nós temos dados de sustentabilidade de turismo. Eu falo que a Federação do Comércio da RN é a única instituição do Brasil que tem dados de percepção da população residente sobre o turismo do Brasil inteiro. Porque toda a rede do Brasil que produz dados do que a população residente quer para o turismo é armazenado e é apresentado nos nossos painéis de inteligência aqui. Sim. Então, é de ponta a ponta. Nós temos esse protagonismo com muito orgulho. Se quer se trabalhar com responsabilidade, nada como se ter os dados. Exatamente. Né? Os dados. Até para Colocar em tomar prática. ações assertivas, para não ficar jogando ali informações, ações e não ter Trabalhando um no resultado. tato, né? Isso. E é o que a gente estava conversando no começo. Eu sou sustentável. Eu sou sustentável. Todo mundo é, né? Quem é que vai falar, não, eu não sou? Não sou. Né? Agora, quando a gente começa a trabalhar com dados, então a gente começa, calma, até onde eu sou? Então, no momento que eu comecei a trabalhar com informação, eu falei, opa, eu mesmo, vou falar eu pessoal, Marcelo Milito, falei, por que eu uso meu carro a gasolina? Se eu posso usar ele a álcool, e na verdade o álcool ele é muito menos poluente, muitíssimo menos do que a gasolina, e o preço está quase o mesmo, então, agora isso a partir de informação. Claro. De dado. Então, as pessoas, os turistas, para escolherem as suas localidades, eles também eles querem e vão atrás de informação, seja no Booking, seja na sua agência de viagem, e é isso que a gente está trazendo. Essa certificação, essa firmeza, no sentido dessa consistência de informações para que o turista responsável compre cada vez mais dentro dessa oferta de produtos e serviços que, de fato, são sustentáveis ou responsáveis. Tem muita coisa pela frente ainda, mas queria agradecer, Milito. De repente passou o tempo aqui, muito bacana conversar sobre sustentabilidade e ver aí que tem muita coisa pela frente, mas que muita coisa já foi feita também. A gente está no caminho certo, né? Estamos sim. Muito obrigada, Milito. Obrigado a vocês. E a todos que nos assistiram, lembre que o Conexão Fé Comércio RN está nas principais plataformas, no YouTube, Spotify. E não esqueça também de se inscrever e nos acompanhar.
E aproveite para compartilhar este e os outros episódios. Até o próximo encontro.